Eu sou Daniel Lopes, eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará. Eu tenho meu mestrado na área de engenharia mecânica, na área de térmica e fluidos, pela Unicamp, Universidade de Campinas, e o doutorado em planejamento energético também pela Unicamp. Eu sou um dos sócios, um dos fundadores da Hytron, né? Que é a empresa que eu vou apresentar hoje, e as soluções que a gente desenvolveu. Eu vou falar um pouquinho na apresentação sobre esse histórico, mas eu acho que vale a pena eu compartilhar aqui previamente. Nós fundamos a Hytron em 2003 como um spin-off do Laboratório de Hidrogênio da Unicamp, né? Ou seja, a empresa já está fazendo 18 anos. E desde o princípio, a gente sempre estruturou a empresa para trabalhar com fontes renováveis de energia, com biocombustíveis, mas sempre no intuito de chegarmos ao hidrogênio, obviamente, fazendo parte do laboratório de hidrogênio, que já vinha, quando eu entrei, com um histórico de 35 anos, a gente conseguiu ali, de fato, ter uma turma, né, muito voltada para a inovação. Também culminou, em 2003, com os programas de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, da ANP, e todo o mundo que trouxe, né, de acesso para recursos de inovação no nosso país de uma forma geral. A Hytron, ela foi um sonho de alguns alunos de mestrado e doutorado na época da Unicamp, onde a gente tinha um intuito de tornar produto as pesquisas que a gente estava desenvolvendo na universidade, né? E eu vou mostrar daqui para frente um pouquinho da realização desse sonho, né? Um tema que eu acho que é super bacana é quando eu entrei no laboratório de hidrogênio em 2003, o João Carlos, que também foi um dos fundadores da Hytron, comigo, ele estava fazendo o doutorado dele em reforma de etanol, né, para a produção de hidrogênio. Foi o primeiro do time a demonstrar a viabilidade de se produzir hidrogênio pela rota de reforma autotérmica naquele momento, né? Então, um projeto que foi realizado com a FAPESP. Eu fiz o meu mestrado ao mesmo tempo, ali, né? Enquanto o João estava terminando o doutorado, eu estava fazendo o mestrado. Fiz o meu mestrado na área de purificação de hidrogênio e fiz o meu doutorado em reforma de etanol, em análise técnica e econômica da produção de hidrogênio a partir do etanol, complementando dali já a tese que o João tinha desenvolvido. Então, de fato, esse tema é um tema que a gente vem trabalhando há esse período, né, uns 20 anos, e buscando tornar isso daí um diferencial do nosso país. Eu acho que é muito importante eu colocar que, bom, Ansga, só de lhe ver aqui, vou mandar um abraço para o Ansga aqui, para o Davi Lopes também, que é meu irmão, também é doutor na área, entrou aí agora há pouco. O que a gente pensa aqui, o Ansga da HK Rio também, ele é um grande apoiador, um grande amigo, e tem incentivado muito essa questão do uso dos biocombustíveis para a produção do hidrogênio, né? Comentar para vocês que o que eu estou apresentando aqui não é uma tecnologia de uma empresa, é um sonho de um país, entende? É algo que extrapola a Hytron, é algo que extrapola o grupo Neumann Yessa, que é o grupo com o qual a Hytron participa. O que a gente precisa ter aqui claro é que a gente tem condição de se tornar um diferencial global, que seria o uso do hidrogênio como um hydrogen carrier, né? Um carregador de hidrogênio. Então, acho que essa palavra ela é muito importante para a gente ter ao longo do que eu vou apresentar, que o Jaime vai apresentar aqui. Porque a gente tem que lembrar, a gente tem que saber que naturalmente o hidrogênio, o etanol faz parte do mundo do hidrogênio verde. Naturalmente o etanol traz uma possibilidade de resolver um problema do hidrogênio, que é o transporte, né? A gente consegue transportar hidrogênio na forma de etanol muito facilmente, né? Algo que o Jaime também sempre conversa comigo, não é só o etanol que é um produto da usina de etanol, né? A gente tem os subprodutos que estão cada vez mais com cara de produtos, né? É o biometano, é o CO2,
que entra com um valor muito bacana nos combustíveis sintéticos, né, nos novos, nesses combustíveis avançados. A gente tem outras fontes de produção de hidrogênio no setor também. O próprio biometano pode ser usado para produzir hidrogênio, o etanol, a eletricidade gerada. Então, eu vou trazer aqui um estudo de caso rapidinho para vocês, para a gente poder ir unindo, sabe, esses conhecimentos, verificando o quão próximo está a realidade do hidrogênio verde à realidade do setor de açúcar e álcool, obviamente, né, falando especificamente do etanol, mas de biocombustíveis no geral também. Tá bom? Então, agora eu vou, depois dessa introdução, já apresentar aqui a minha tela para vocês. Aquela clássica pergunta, né? Vocês veem a minha tela, né? Só para conferir. Sim, sim. Tá ok. Positivo. Perfeito. Então, bom, falar um pouco sobre a Hytron. A Hytron é uma empresa de soluções para a produção e purificação de hidrogênio. O histórico da empresa eu já comentei com vocês, né? Fundada em 2003, uma expertise muito grande na produção de hidrogênio e geração alternativa de energia. Nós temos aqui um grupo multidisciplinar com doutores, mestres, especialistas e um elevado conhecimento em desenvolvimento tecnológico, desde o projeto, a integração, supervisão, etc. Em 2015, a gente entrou para a área industrial, construímos a nossa sede num condomínio industrial em Sumaré, daí já focada mais nas atividades de pesquisa e fabricação. Entrou um ruído agora, vocês continuam me ouvindo? Sim, eu continuo ouvindo, mas está com ruído. Sim. Legal, ok. Eu não sei se tem alguém com o microfone ligado aí, eu acho que esse ruído não é da minha sala. Em novembro do ano passado, a Hytron ela foi adquirida por um grupo alemão chamado Neumann Jessen. É um grupo que já está fazendo 192 anos, líder na área de compressores globalmente, e principalmente em compressores para a compressão de hidrogênio. Essa união de forças trouxe para a Hytron uma capilaridade global. Então, e a partir do Brasil, isso é algo que traz muita honra para a gente, né? O fato a gente desenvolver tecnologias do Brasil para o mundo, e a Hytron, que tá em Campinas, né? Em São Paulo, em Sumaré, na região de Campinas, e a Neumann Jessen Brasil, que está exatamente em Belo Horizonte, já há 25 anos, 24 anos, somos, a partir do Brasil, o centro de excelência na produção de hidrogênio para o grupo Neumann Jessen globalmente. Né? Globalmente, a gente está falando aí da ordem de 1.200 funcionários e um faturamento da ordem de 230 milhões de euros. O nosso grupo, né, o grupo Neumann Jessen, ele está presente em toda a cadeia de valor do hidrogênio, né, desde da produção de biogás ou biometano. Uma das empresas que o grupo tem é a Arcano, especializada nessa área. A partir da produção do biometano, nós já temos os compressores para biometano ou gás natural para as aplicações industriais, né? Uma vez que temos um biocombustível ou o biogás, a gente consegue produzir hidrogênio nos equipamentos da Hytron, né? Então, a Hytron, como eu vou mostrar, tem equipamento para a produção do hidrogênio a partir do etanol, do gás natural, né, e do biometano, mas também a partir da eletrólise da água. Uma vez gerado esse hidrogênio, temos tecnologias para comprimir para as aplicações em logísticas, para armazenamento em diversos portos, e também para as aplicações em mobilidade. Quando as aplicações requerem, nós também temos tecnologia para fazer a reconversão do hidrogênio em eletricidade. Então, aqui é onde a Hytron e o grupo Neumann Jessen atua,
mas também dá para ter uma visão geral de qual é a cadeia de valor do hidrogênio e o envolvimento dos diversos setores, né? Está falando do setor de biocombustível, setor elétrico, diversos setores dentro da indústria, né? Compressores, transporte, enfim. É algo que movimenta uma sociedade inteira, né? Falando especificamente dos equipamentos que a Hytron fornece, nós temos duas tecnologias para a produção do hidrogênio a partir da eletrólise, né? Ou seja, utilizando eletricidade e água. São os eletrolisadores do tipo PEM e os eletrolisadores alcalinos. Com essa tecnologia, a gente separa o hidrogênio do oxigênio da água, né, que é H2O, e produzimos ali tanto hidrogênio quanto oxigênio, né? A outra rota de produção do hidrogênio é uma rota termoquímica, né, a rota de reforma, e, nesse caso, a Hytron tem tecnologia para a produção do hidrogênio a partir do gás natural, do biometano, ou a partir do etanol, né? Em ambos os casos, nós temos o fornecimento do hidrogênio ultrapurificado, né, com até 6 noves de pureza, 99,9999, né, 49 depois da vírgula, e a gente chega nesse nível de purificação utilizando os sistemas de purificação PSA da Hytron também. Então, é a partir desse conjunto de equipamentos que a gente tem todas essas opções que até nos destacam perante a outras empresas que também trabalham com produção de hidrogênio, porque normalmente as empresas têm uma ou outra tecnologia. A Hytron tem todas, né? As mais competitivas economicamente. Aqui, só para exemplificar, é um caso onde nós temos um equipamento da Hytron containerizado, produzindo hidrogênio a partir da água e da eletricidade, armazenando esse hidrogênio para reconverter em eletricidade novamente. Os sistemas de eletrólise, não é exatamente o foco da nossa reunião de hoje, mas estou aproveitando para fazer esse alinhamento com vocês. São sistemas que podem produzir até 1.000 metros cúbicos por hora de hidrogênio, em módulos de 5 mega, e a solução, em ambos os casos, tanto na eletrólise quanto na reforma, a Hytron disponibiliza uma solução plug and play, onde todos os equipamentos necessários para a produção e purificação do hidrogênio já estão presentes. Ou seja, o cliente disponibiliza para a gente, no caso da eletrólise, um ponto de eletricidade, um ponto de água e um dreno, e todos os outros componentes e equipamentos já estão incluídos, né? Como a gente consegue ver nessa figura, né? Esse é o caso de um equipamento de 5 mega. Quando a gente está falando também do uso da eletrólise, e isso daqui tem muito a ver com o mundo do etanol, né? Como o Jaime também provavelmente vai comentar, a gente tem a condição de pensar em produzir o hidrogênio a partir da eletricidade, por exemplo, das fontes renováveis. E esse hidrogênio, uma vez que a gente produz, a gente consegue aplicar ele em diversas outras aplicações, né? A produzir eletricidade novamente, utilizar esse hidrogênio em aplicações em mobilidade, ou se eu tenho também uma fonte de CO2, né? Aí pensando na fermentação, pensando no biogás, em diversos pontos, né, que o processo de produção do etanol também gera como subproduto um CO2 renovável, unindo hidrogênio e utilizando a captura do CO2, a gente consegue produzir os chamados combustíveis sintéticos, né, ou e-fuels, que vem de electrical fuels, né? Nesse sentido, a Hytron tem um projeto com a Repsol Sinopec, um projeto onde está envolvida a Hytron, o Instituto Senai de Inovação e a USP de São Paulo, onde nós estamos fazendo uma planta piloto aqui dentro das instalações da Hytron, né, no nosso laboratório de desenvolvimento, onde nós estamos produzindo hidrogênio a partir da eletricidade, capturando o CO2, transformando esse CO2 em monóxido de carbono, né? E com monóxido de carbono e hidrogênio, a gente consegue colocar num processo chamado Fischer-Tropsch e sintetizar qualquer hidrocarboneto, né?
No caso desse projeto em específico, nós estamos trabalhando com a produção do diesel, do e-diesel, mas também já estamos em negociação avançada com instituições da Europa, da Alemanha, onde provavelmente nós conseguiremos chegar até o Jet A1, o combustível de aviação. Entrando aqui nos reformadores, né, que é o foco do nosso tema de hoje, as soluções da Hytron são modulares. Também, nesse caso, a gente consegue chegar até 350 metros cúbicos por hora por módulos, né, e conseguimos ampliar de forma modularizada. São soluções completas também, já com o tratamento dos insumos, o sistema de purificação, todo o gerenciamento térmico, todo o sistema de controle de uma máquina autônoma e monitorável à distância. Também produzimos, né, hidrogênio ultra puro a partir da reforma, e nesse caso a gente já consegue fornecer o hidrogênio a 10 bar. Aqui é o caso do biometano, né? Então, quando a gente está falando do uso do biometano ou do gás natural, a gente tem um consumo aí da ordem de 4,85 metro cúbico do biometano para produzir 1 quilo de hidrogênio, 35 litros de água e apenas 4,71 kWh elétrico, né? A eletricidade, nesse caso, ela é usada só para o sistema de controle, bomba, acionamento, não para o processo de produção de hidrogênio, que nesse caso já está vindo a energia térmica do biometano, né? Mas só para ter uma noção, um chuveiro elétrico consome da ordem de 7,5 kWh, aqui está falando de 4,7 para produzir 1 quilo de hidrogênio. Desmistificando, né, existem alguns países que pensam que o hidrogênio só consegue ser ultrapuro a partir da eletrólise, mas o que não é verdade, né? A gente consegue chegar no mesmo nível de pureza da produção por eletrólise a partir da reforma, tanto do biometano quanto do etanol. E essa pureza, ela já é a que, por exemplo, os veículos movidos a célula combustível do tipo PEM requerem, né? As aplicações industriais normalmente requerem um hidrogênio menos puro, da ordem de 99,9% ou 99,99%. Agora sim, falando do etanol, nós temos aí uma necessidade de 7,65 litros de etanol para produzir 1 quilo de hidrogênio no reformador da Hytron, 30 litros de água, ou seja, uma mistura de etanol e água, né, para produzir 1 quilo de hidrogênio, e no caso do etanol, preciso ainda de menos energia elétrica, apenas 2,35 kWh. Nos sistemas modulares, podem ser ou não containerizados, produzimos aí da ordem de 750 quilos até 750 quilos de hidrogênio por dia, por módulo, né? Aí aqui agora eu já entro no que eu gostaria até de debater um pouquinho mais com vocês, né? São as vantagens do uso do etanol para a produção do hidrogênio. Então, como eu comentei no começo, o etanol, ele como o professor Gonçalo aqui da Unicamp sempre fala, né, um cacho de hidrogênio, e exatamente por isso a gente consegue transportar hidrogênio à medida que eu transporto etanol, né? No caso do Brasil, por exemplo, que temos aí da ordem de 45 mil postos de abastecimento veicular, 100% desses postos já temos etanol. Então, em 100% desses postos, nós também temos hidrogênio renovável para produzir localmente, né? Bom, o fato do etanol ser um combustível renovável, isso é óbvio para a gente, mas fora do país isso não é tão óbvio assim. Então, esse é um ponto que o ANSGA, inclusive, tem contribuído muito, incentivado, de fato, a gente fazer a publicidade certa para fora do país, né, no uso do etanol. A facilidade de transportar o etanol é usual. O potencial que a gente tem no Brasil, né, de ser um importante player global no fornecimento desse modal de produção do hidrogênio, né? Temos toda a cadeia de valor para produção, armazenamento, transporte do etanol. Não é um combustível tóxico como o metanol, por exemplo. Ele habilita a produção contínua de hidrogênio, né? Quando a gente está falando do uso da eletricidade, da eólica e da solar, a gente tem a geração intermitente, né? E quando a gente pensa, por exemplo,
como o nosso amigo falou há pouco também do etanol de milho, né? Quando você pensa no mix, é interessante. Então, de repente, união, né, de mix de geração de hidrogênio por solar e eólica e hidrogênio por biocombustível, biometano, etanol, a gente consegue nem ter um sistema tão grande de eletrólise, nem um sistema tão grande de reforma, porque a gente consegue produzir flat com os biocombustíveis esse mix, né? Então, na hora que eu tenho um vento, eu produzo menos a partir do etanol. Na hora que está de noite, eu não tenho solar, eu consigo produzir do etanol. Então, a gente consegue ir fazendo o que algumas empresas estão chamando da produção realmente verde do hidrogênio, deep green. Fácil armazenar o hidrogênio em etanol, né? Já tá lá armazenado. E habilita, de fato, uma produção do hidrogênio descentralizada. Bom, aqui eu trouxe alguns números que eu atualizei nesses últimos 2 dias com a ajuda do Plínio, mas, poxa, vai ser bacana também usar, aqui eu peguei o etanol da cana, né? Mas talvez fazer com a ajuda de vocês um estudo para o etanol do milho. Os números macros estão aqui, né? Uma planta de primeira geração, segundo o Plínio, produz aí da ordem de 80 litros de etanol por tonelada de cana. Uma planta de segunda geração, 32 litros por tonelada de cana. O biogás aí da ordem de 9 metro cúbico de metano por tonelada de açúcar, um número que eu peguei com o Stuck. E a eletricidade também da ordem de 50 kW por tonelada de cana, também foi um número que o Stuck me ajudou a chegar. Bom, pegando aqueles fatores que eu utilizei, que eu mostrei para vocês, a gente teria, então, usando o etanol de primeira e de segunda geração, da ordem de 15 quilos de hidrogênio por tonelada de cana, mais 101,84 quilogramas de hidrogênio por tonelada de cana e mais quase 1 quilo de hidrogênio por tonelada de cana, somando aí da ordem de 18 quilos de hidrogênio por tonelada de cana para esse estudo específico, né? Isso pode variar para cima ou para baixo, dependendo da produtividade desses insumos aqui. É um caso de referência. Ou seja, a gente está falando aí de produzir aproximadamente 200 metros cúbicos de hidrogênio por tonelada de cana. O que isso quer dizer, né? Bom, vamos entrar um pouquinho no mundo das aplicações do hidrogênio. Primeiro que eu trouxe um caso da aplicação do hidrogênio na mobilidade, mas, uma vez que a gente produz o hidrogênio a partir dos biocombustíveis, ele pode ser usado não somente em carro, ele pode ser usado na indústria, a produção, por exemplo, de margarina, né? A margarina ela é uma gordura hidrogenada, ou seja, o hidrogênio é um dos ingredientes para a produção da margarina, né? Também o hidrogênio é usado na indústria de refino do petróleo, ele é usado na indústria de metalurgia, siderurgia, semicondutores, farmacêuticos, né? Enfim, existe uma demanda atual para industrial para o uso do hidrogênio, mas com a visão de países como a Alemanha, que estão ali impulsionando, né, esse mercado globalmente, as aplicações energéticas do hidrogênio entram com força, né? E uma dessas aplicações energéticas, sem dúvida, é o uso na mobilidade. Bom, também para a gente poder sair um pouquinho da caixa, eu trouxe aqui um veículo que ele é abastecido com hidrogênio. Então, qual que é o conceito que está por trás? A gente pode produzir, a partir da reforma do etanol, no posto de combustível, hidrogênio, né? Entra num container da Hydro, etanol, água e eletricidade, sai hidrogênio ultrapuro para abastecer um carro movido a hidrogênio. Um carro movido a hidrogênio, que eu abasteço com hidrogênio, ele tem uma célula combustível chamada PEM, Proton Exchange Membrane, né? Membrana de troca de próton, que usa hidrogênio e ar como insumo, né? Então, o hidrogênio entra por um lado, o ar, que contém oxigênio, entra pelo outro lado da célula. Aqui dentro dessa caixinha, a gente une o hidrogênio com o oxigênio do ar, produzindo água, eletricidade e um pouquinho de calor.
A eletricidade produzida por essa célula combustível, ela vai para um motor elétrico que faz a tração de um veículo elétrico como esse. Então, esse é um veículo híbrido, tem um pequeno banco de baterias aqui, que a gente aproveita o freio regenerativo, etc., e gera eletricidade dentro do carro a partir da célula combustível. Inclusive, um carro desse tipo, ele consegue produzir eletricidade para fora do carro, né? Então, exemplificando, né? Você consegue plugar esse carro, por exemplo, na sua residência e, na hora de faltar energia, ele gera eletricidade para casa também. Então, esse é um conceito que a gente tem que se acostumar no Brasil. Por que a gente tem que se acostumar? Globalmente, o uso dos veículos movido a hidrogênio e o uso dos veículos movido a bateria, puramente a bateria, eles estão crescendo significativamente. E, como eu vou mostrar agora, o etanol pode fazer muito parte desse jogo, tá? Então, lembra desse caso que eu comentei com vocês? Um posto de combustível que já tem etanol, coloca um container, um reformador da Hytro, a gente vai produzir 1 quilo de hidrogênio usando os 7,6 litros de etanol. Os carros, hoje em dia, tipicamente, são abastecidos com 5 quilos ou 7,5 quilos de hidrogênio, né? E tem uma autonomia que já até ultrapassou esses valores, né? 1 quilo de hidrogênio num carro de 1,5 toneladas tem uma autonomia entre 150 e 200 quilômetros, né? 150 já é conservador. O Mirai da Toyota, com 4,5 kg de hidrogênio, já rodou mais de 1.000 quilômetros, então já ultrapassou a barreira dos 200 quilômetros por quilograma. Mas mesmo nesse caso conservador, já dá para mostrar o sentido que faz, né? Então, produzimos o hidrogênio a partir do etanol, abastecemos o carro com esse hidrogênio. Um automóvel, um sedã, abastecido com 5 quilos, vai rodar entre 700 quilômetros e 1.000 quilômetros. E isso quer dizer que com 38 litros de hidrogênio, de etanol, com 38 litros de etanol, eu produzo os 5 quilos de hidrogênio e rodo, agora com esse novo recorde do Mirai, 1.000 quilômetros, né? Isso traz um preço muito competitivo para o nosso hidrogênio a partir do etanol, né? Porque se a gente fizer as contas aí, quanto custa, né? 7,5 litros vezes 5 de etanol, a gente chega no custo por quilômetro rodado de um veículo desse tipo. E o que é interessante é que, apesar dele ser um veículo elétrico, né, o motor propulsor dele é elétrico, ele é abastecido em 3 minutos, 5 minutos, como um veículo convencional, porque eu abasteço ele com hidrogênio, com gás. É muito parecido o abastecimento com o abastecimento do gás natural, né? Bom, acabando aqui, já encerrando, para não tomar muito tempo do Jaime, os sistemas de purificação, isso aqui é interessante também mostrar, porque comprova que a gente consegue chegar com as tecnologias que temos disponíveis à pureza do hidrogênio requerida para essa aplicação automotiva, né? E dentro do grupo Neumann e Esser, nós temos hoje toda aquela expertise, né? Seja do etanol, seja da eólica, seja do biogás. A gente produz hidrogênio, a gente comprime e armazena esse hidrogênio, e também temos tecnologia, inclusive, para o abastecimento dos veículos com hidrogênio. Então, a gente está pronto já. Inclusive, estamos fazendo algumas propostas já para o Brasil, envolvendo o hidrogênio a partir da eletrólise. Sistemas de compressores, armazenamentos, e com isso aqui eu encerro e fico à disposição, agradecendo aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Edmundo, passo a palavra para você, meu amigo. Muito bom, é muito animador. A perspectiva, a esperança realmente da nossa competitividade. E nós já sabemos que também estamos no mundo do hidrogênio, com todo o hidrogênio contido no etanol. Saudar aí os que chegaram um pouquinho depois, né? O Andrés, Ansgar e
A todos que estão junto conosco, nesse momento são 48 pessoas. Cumprimentar o presidente André Rocha, que também está conosco, do Fórum Nacional Superenergético, professor Euler, da Universidade Federal da Paraíba, professora Sayonara, professora Flávia, enfim, todos que têm oportunidade de participar desse momento interessantíssimo de defesa de uma tecnologia que é para a humanidade. Não é a tecnologia de uma empresa, mas é uma tecnologia para a humanidade. Como todos que estão aqui fazem da vida o seu melhor no trabalho, oferecem tudo que podem para cumprir com as suas responsabilidades em relação às pessoas que dependem e também com a humanidade. Então, nós estamos vendo esse momento como um momento precioso na vida de todos nós. Então, eu queria passar para o Jaime, pedir ao Jaime que iniciasse aí as reflexões e as perguntas, enfim, que a gente possa, depois que o Jaime tiver concluído, aí sim, aí passaremos as perguntas dos demais participantes. Então, Jaime, com você, estamos aqui para ouvi-lo, certo? Bom, acho que todos conhecem nosso querido Jaime Figuerucci. Jaime hoje é diretor do Instituto de Tecnologia Canavieira, é membro do conselho. O Instituto de Tecnologia Canavieira tem um papel importantíssimo numa implantação de tecnologias novas, porque ele funciona também como uma câmara de arbitragem, ou pelo menos de entendimento, para que, vamos dizer assim, prevaleça a boa engenharia, prevaleça aquilo que é contratado efetivamente. E então, Jaime, com você a palavra. Ok. Então, muito obrigado de novo pela oportunidade, né? E pela introdução melhor do que eu faria. E eu acho que essa é a primeira vez que eu participo de um webinar, de uma live, onde eu não vou apresentar slides, né? De tal forma que seria mais um diálogo com o amigo Daniel e com você, né? Para a gente imaginar como que será a nossa indústria canavieira num futuro próximo, né? Apenas para deixar todos na mesma página, como dizem os americanos, né? Eu sou engenheiro químico. Essa aqui é a minha 42ª safra, surpreendentemente, né? Antes de ser engenheiro químico, eu sou filho de um cearense também, viu, Daniel? E, então, tenho isso em comum. Tudo cabra da peste aqui, então. Tudo cabra da peste. Tudo, como se diz na capital de São Paulo, onde meu pai se criou e onde eu nasci, é tudo baiano. No Rio de Janeiro, viu? No Rio de Janeiro é tudo Paraíba. Bom, então, feita essa pequena introdução... O que me honra, viu? Em ambos os casos, ser chamado de baiano ou de paraibano, para mim também me honra também. Legal. E eu acho que eu herdei essa vontade de falar, viu, Daniel? Talvez até falar demais, né? Bem, então eu tenho mais ou menos 20 minutos. Eu vou começar pensando um pouco o que é a biomassa, o que é a cana, né? Efetivamente, a fotossíntese é algo que eu acho que o Mário vai gostar disso, a fotossíntese é uma máquina de hidrogenação, é uma máquina de produção de hidrogênio. Veja, nós temos H2O, água, tem o oxigênio lá, ela está no estado mais oxidado, o hidrogênio está no estado mais oxidado possível. Nós temos o CO2, CO2, 2 hidrogênios. O carbono está no seu estado mais oxidado possível e estável, né? Água e CO2 não produzem mais nada, não reagem, a menos que a gente tenha um grande ingresso de energia. Então, a fotossíntese e a cana é talvez a planta
mais eficiente em fazer fotossíntese, ela é uma máquina de produção de hidrogênio. Por isso, a fotossíntese produz o oxigênio que vai para a atmosfera que nós respiramos, né? Então, agora o hidrogênio está na moda. Antes a gente falava que a cana era um captador solar que convertia CO2 em dinheiro, vamos falar assim, né? Em biomassa, e dessa biomassa a gente faz açúcar e etanol. Agora, hoje, e a partir de hoje, nosso discurso é: a cana é uma máquina de produção de hidrogênio. Ela, desculpe, eu vou usar um termo incorreto, ela é um reformador, um eletrolisador de água, tira oxigênio da água, pega o hidrogênio, reage com o carbono do CO2 e faz coisas que a gente produz, vende e gosta, que são açúcar e etanol. Aliás, do etanol eu prefiro a cachaça, né? Mas, e vamos deixar isso bem claro. O que significa isso? Significa que nós estamos usando energia solar de uma forma sustentável, retirando CO2 da atmosfera. Esse CO2 da atmosfera, na forma de biomassa, nós levamos para dentro da usina e, surpresa, dentro da nossa usina, como é hoje, nós aproveitamos aproximadamente apenas 20% do carbono que a cana foi capaz de fixar na forma de biomassa. Veja, vou repetir, 80% do carbono numa forma reduzida, né? Como disse o Gonçalo, na forma de um cacho de hidrogênio, esse carbono reduzido, 80% deles, hoje nós mandamos de volta para a atmosfera, né? Esses 20% que sobra são exatamente a estrutura da sacarose, que a gente vende na forma cristalizada, e a estrutura do etanol, cacho de hidrogênio. Os outros 80% a gente queimou na caldeira e devolve para a atmosfera. A combustão, ela desperdiça energia de montão. Nosso ciclo Rankine de aproveitamento desse calor gerado na combustão é um ciclo de baixa eficiência. Por que a gente usa esse ciclo? Porque ele é barato, ele é affordable, eu posso ter, né? Eu tenho tecnologia brasileira de caldeira, de turbinas, turbogeradores, então eu consigo fazer isso com baixa eficiência. O resultado disso é que a usina conserva uma parte do hidrogênio que ela retirou da água com luz solar, na forma do açúcar, na forma do etanol. Esse açúcar, ele está mais oxidado do que o etanol. Então, eu posso retirar também hidrogênio do açúcar, perfeitamente. Assim como eu posso retirar hidrogênio da biomassa também. Porque essa biomassa, como eu expliquei para vocês, ela está mais reduzida do que o CO2 do ar e ela está mais reduzida do que a água que lhe deu origem, né? Então, de uma forma que eu estou sendo talvez excessivamente didático, e eu acho que o Mário gosta dessas imagens, né? A gente tem a oportunidade de, em fazendo fotossíntese, certo? A gente pegando energia solar e CO2, a gente, então, agora tem
um veículo de energia que nós podemos usar de várias formas, né? A gente pode, e o Daniel já falou isso, por exemplo, pegar a biomassa inteira, a cana inteira, vamos imaginar até cana-energia, com 150 toneladas de biomassa por hectare por ano, em 11 cortes ou 15 cortes, imagina esse volume enorme de biomassa. Essa biomassa tem hidrogênio que eu posso recuperar. Eu posso recuperar isso, por exemplo, fazendo uma pirólise, uma gaseificação. Surpresa, eu posso também mandar toda essa biomassa para dentro de um biodigestor. E mesmo não aproveitando boa parte da lignina, boa parte da celulose, esse biogás gerado por unidade de biomassa tem mais energia do que se a gente mandar ele para a usina, produzindo açúcar, álcool e eletricidade. Isso eu constatei, surpreendentemente, nos anos 80. Talvez o Edmundo se lembra dos primeiros biodigestores da Paísa, Penedo Agroindustrial. Lembra disso, Edmundo? Lembro bem, lembro bem. Sim. Naquela época, a minha turma, uma parte da minha turma que se formou comigo, eles estavam no Institute of Gas Technology, lá em Chicago. Aí me ligaram com a telefonista, né? Telefonista, me chama, olha, tem uma ligação a cobrar de Chicago, Illinois, posso completar? Pode. Era o meu amigo Américo Craveiro, dizendo assim, Jaime, olha, nós chegamos aqui num resultado surpreendente, será que está certo? Parece que produzir biogás de cana gera mais energia do que o etanol e a eletricidade nos anos 80. Né? Por quê? Porque justamente a biodigestão é uma forma de aumentar ainda mais, né, Daniel, o grau de redução da biomassa. A biodigestão produz ainda mais hidrogênio pela ação das bactérias, e esse hidrogênio vai, então, pegar uma coisa que está oxidada, por exemplo, glicose, e produzir metano, que é um cacho ainda maior, é 4 hidrogênios para 1 carbono. Né? Então, vejam, nós temos todo esse potencial daquilo que eu chamo da usina do futuro. Né? O futuro passa obrigatoriamente por algo que o Daniel já colocou de forma bastante elegante, que é a eletrificação. A eletrificação por baterias é a estrutura global que as grandes montadoras já escolheram, já colocaram dinheiro lá. Então, a eletrificação virá. A eletrificação via hidrogênio, ela tem vantagens e ela tem desafios. Um dos desafios, o Daniel modestamente está ajudando a resolver, não é? Que é uma fonte distribuída de geração de hidrogênio e que no evento que participamos essa semana, né, lá na Fiesp, né, Edmundo? Sim. Discutimos com o Bezaliel Botelho e com o Pablo Desi a enorme oportunidade, Daniel, que seria ter um reformador de etanol ou de metano embarcado no veículo. Um microreator catalítico que permitisse um carro como o Toyota Mirai, o Honda Clarity, o Hyundai Nexo, onde já existem células a combustível que já estão ganhando escala, evidente, né? Eu usei lá no evento da Fiesp um exemplo que nós já poderíamos comprar um carro com célula a combustível.
só que ele custa 60 mil euros. E o Pablo Dissi falou, eu poderia importar um carro a célula combustível, que custaria 300 mil reais. Sabe quantos eu ia vender por ano? 2. Então, veja, nós outros, da cana, e eu tenho um pouco de genes de cana aqui, né? 42ª safra, de tanto respirar, pedacinhos de cana, eu já tenho incorporado no meu genoma alguns genes de cana, né? A cana é a melhor solução de hidrogênio que nós temos. Esse hidrogênio tem que ser arrancado do carbono de uma forma mais eficiente do que a usina faz hoje. A usina faz hoje o que nós podemos fazer e fazemos com alta eficiência industrial, porém com baixa eficiência de carbono, né? E com baixa eficiência energética. Quer dizer, a cana tem muito mais energia do que hoje nós estamos conseguindo obter. E um vetor dessa energia, como o Daniel já explicou, que interessa muitíssimo para os europeus, que é um vetor de energia limpa, é o hidrogênio. O hidrogênio na célula combustível, ou mesmo o hidrogênio queimado no motor a combustão. A BMW tem esse motor há 15 anos, ou mais, há 20 anos, né? Ele vai gerar água. O cano de escape dele vai sair água. Então, vai melhorar o ar das cidades, né? Então, a minha mensagem é essa. A outra mensagem, como o Daniel já avançou, é a seguinte: a eletrificação virá. Eu tenho discutido muito, em muitos âmbitos, inclusive lá na Fiesp, de que existem vários modelos de eletrificação. A gente tem um perfil entre hoje e business as usual, BAU, né? Se a gente seguir a substituição da frota como temos seguido, se a gente tiver o mesmo poder aquisitivo de trocar essa frota, etc., a gente tem no Brasil, no mínimo, 30 anos, onde o consumo de etanol vai subir por causa do RenovaBio, basicamente, né? Inclusive, boas notícias, a gente teve a proposta de aumento de 5% nas metas do RenovaBio para 2022, né? Está aberto lá para consulta pública. Então, o RenovaBio é uma forma de ensinar os consumidores a usarem biocombustíveis, porque esses biocombustíveis vão conseguir superar o etanol, por exemplo, vai conseguir superar o número mágico de 70%, né? Quer dizer, é fantástico. Se passar de 70% para 72% o preço do etanol, o cara para de usar, né? Quer dizer, 2% que vai dar alguns centavos por quilômetro, ele deixa de usar porque ele acha que ele está perdendo dinheiro, quando que, na verdade, ele está ganhando anos de vida, né? Então, era isso que eu queria colocar para vocês. Em resumo, a gente tem a possibilidade de recuperar este hidrogênio produzido pela cana-planta de uma forma extremamente eficiente, né? Praticamente gastando só energia solar, evaporando água, que depois vai chover de volta, né? Quer dizer, a cana, inclusive, também é mais eficiente do que as outras ao evaporar essa água que volta na forma de chuva, né? É estranho a gente ver, por exemplo, muita gente falando que a agricultura gasta água. A agricultura não gasta água, ela recicla a água, né? Ela recicla. O pessoal fala, por exemplo, eucalipto seca o solo. Não é verdade. Ele retira a água do solo e aquela água vai chover. Eventualmente, ela pode chover não aqui ou ali, mas o líquido é zero, né? Então,
Nós temos o hidrogênio como oportunidade, o hidrogênio via metano, de uma forma mais eficiente até do que o etanol. Se eu converter cana em metano, não vou fazer açúcar, mas vou fazer hidrogênio, né? Eu posso aumentar a produção de etanol nas usinas de hoje. O Daniel colocou lá muito bem, o etanol de segunda geração. Boa notícia, o Grupo Raízen vai fazer a segunda planta em Guariba, lá na usina Bonfim, né? O que a gente estava esperando, a segunda planta, é a confirmação da viabilidade técnica, e esse etanol ainda custa mais caro que o etanol de primeira geração, mas como nós fizemos, mas eu e a maioria dos colegas aqui que já tem mais de 40 anos, mais que o Mário, né? A gente sabe que quando a gente começou a fazer o etanol no proálcool, ele custava 3 vezes mais caro do que hoje, né? Porque a gente fazia só de melaço, tinha um teor alcoólico de 5, gerava 25, 30 litros de vinhaça que a gente jogava no rio, né? Quer dizer, nós aprendemos a fazer etanol, vamos aprender a fazer etanol de segunda geração, vamos usar os 80% de desperdício de carbono da usina. Uma das formas de usar, Daniel já nos disse, a gente tem hidrogênio, que a gente pode reagir com CO2 e fazer mais biocombustíveis cataliticamente. E mais ainda, só para finalizar, existe um conceito, Edmundo, que é o da biorefinaria híbrida. Uma usina relativamente grande, ela tem áreas que não são declivosas, que não são apropriadas para cana, ela tem solos que não são apropriados para cana. No entanto, ela é, em geral, obrigada a ter uma baixa produtividade de cana nesses locais, né? Porque cana é o negócio dela. Se a gente, nesses locais menos apropriados, a gente colocar captadores solar, a placa solar hoje, ela tem uma eficiência de conversão de energia solar em eletricidade, em energia utilizável, 20 vezes maior do que a cana. Só que ela só faz eletricidade, ela não faz nem uma sucrinha, nem uma cachaçinha, mas 20 vezes maior. Então, imagina você, se eu pegar 10% da área de canavial de uma usina e colocar captadores solares ali. Inclusive, ou inclusivamente, como dizia um professor português meu, inclusivamente, você pode até colocar o captador solar ao lado da cana, fazendo um pouco de sombra no canavial. Vai reduzir a produtividade da cana, mas baixa a temperatura reduz a evaporação de água e, no geral, a gente tem benefícios. Então, vamos imaginar 10% da área ocupada pelo canavial hoje, que a gente coloca captadores solares. Nós sabemos que nós estamos, o canavial, a 20, 30 quilômetros da usina só. A transferência dessa energia elétrica, que é produzida o ano todo para a usina, custa muito mais barato do que exportar essa eletricidade para a rede, que vai ter centenas de milhares de quilômetros. O que eu faço com essa eletricidade, Daniel Lopes? Eu faço hidrogênio, né? É um modelo que está esperando o dinheiro verde, o financiamento verde, para a gente fazer. Por exemplo, eu li esta semana que o Grupo São Martinho obteve um financiamento, não lembro bem o valor, de 500 milhões de reais neste modelo de financiamento verde, que é muito mais barato do que o dinheiro do BNDES, por exemplo, para fazer a sua planta de etanol de milho anexa à planta de cana, produzindo 365 dias por ano, né? E num modelo muito mais sustentável, porque a gente vai usar todos os recursos o tempo todo. Por exemplo, a produção de milho, vocês sabem, não tem nenhuma vinhaça.
né? Ela tem um teor alcoólico de 18 a 20, 2 vezes maior do que o que nós temos hoje. Então, ela é mais eficiente energeticamente. Então, desculpe, eu falo demais, amigo Edmundo. Eu imagino que vocês tiveram alguns insights nas ideias que eu estou colocando para vocês. Não são ideias malucas. Produzir biogás de cana a nível do fornecedor de cana reduz o diesel para transportar essa cana e gera muito mais energia do que usar o ciclo Rankine de queimar a cana, usar a fermentação alcoólica que produz CO2 de montão e mais ainda esse CO2 junto com as placas fotovoltaicas, nós convertemos isso em substâncias reduzidas que são queimadas ou convertidas nas células a combustível, que o Daniel está próximo de embarcar o seu reformador no Toyota Mirai, no Honda Clarity e no Hyundai Nexo, e quem sabe nos veículos Volkswagen, que se o Pablo Dissi receber algumas centenas de milhões de euros, ele vai fazer aqui no Brasil. Pelo menos a boa vontade dele existe, né, Edmundo? Muito obrigado, viu? Estou disposto aí a conversar com vocês. Foi um prazer. A nossa gratidão pelas suas reflexões aí, tão apropriadas, né? Indicadas, oportunas. Bom, eu convidaria o Mário Campos agora, porque assim, a gente já tem 3 perguntas, e as 3 primeiras perguntas foram de 3 senhoras ou senhoritas, né? Então, Mário, você, por favor, eu sei que o Daniel já respondeu alguma delas aí, mas você pode, por favor, passar a pergunta para todos aí, para a gente poder responder a elas e o Jaime poder responder também. Ok. Primeiro, só fazer algum comentário aqui rapidamente. Ótimo. Dizer que o governo federal está, nesse momento, né, trabalhando na discussão da ideia do hidrogênio para o Brasil, para o futuro, né? Então, isso é muito importante a gente citar isso. E conversas como essa aqui, obviamente, chegam até o Ministério, através das lideranças do setor. Dizer que escutar informações como que a gente escutou hoje aqui é muito importante para que a gente construa efetivamente um futuro para o segmento, né? Um segmento que se transformou muito na sua história no Brasil. Não preciso dizer aqui, a gente era só produtor de açúcar, depois passamos a ser produtor de biocombustível, mais recentemente produção de energia, agora entrando o biogás, o biometano, e dessa forma a gente utilizando tudo que a cana-de-açúcar pode nos dar. E agora com essa perspectiva interessante para o futuro com hidrogênio. A gente sempre tem um discurso ambiental, né? E o discurso ambiental ele é muito interessante, mas o mundo, além do discurso ambiental, ele também tem um discurso de eficiência. E a gente sempre tinha muita dificuldade de colocar a questão da eficiência do nosso produto vis-à-vis outros concorrentes. E quando a gente discute e vê os números do hidrogênio, a gente vê uma luz no final do túnel, né? Então, eu acho que, Daniel, você trouxe hoje informações interessantíssimas, tá? Eu vou fazer a primeira pergunta para você no seguinte sentido. Você colocou que o nosso potencial é que a gente consiga ter, em média, aí, né, 20 km por litro, digamos, de etanol produzido, né, como objetivo. Lembrando que hoje, gente, uma média de um carro aí, olha, dá 6,5, 7 km por litro. Então, é uma transformação importantíssima, trazendo esse conceito de eficiência que eu citei. Agora, a minha pergunta é, Daniel, qual a especificação desse etanol, tá, que você está trabalhando? Tá? Porque hoje nós temos o hidratado, o anidro. Você falou que para a produção do hidrogênio você precisa da água. Então, qual é essa especificação do etanol? Acho que é uma curiosidade aqui que todos temos. Perfeito. É o etanol carburante normal, né? É o etanol que a gente põe no carro hoje. É exatamente o mesmo. Ele pode ser hidratado, porque, na verdade,
a gente põe mais água ainda, né? Então, a gente está falando de consumir ali 7,5, arredondando, litros de etanol para 1 quilo de hidrogênio e da ordem de 30 litros de água. Então, essa proporção, né? Então, a gente tem mais água do que etanol, inclusive, para o processo de reforma. Então, a gente tem condições de utilizar o etanol mais barato, vamos dizer, o mais simples, né? Não, o que nós usamos aqui, chega um caminhão de etanol, mesmo que vai no posto, abastece aqui as nossas dornas e a gente usa e faz a máquina faz a mistura certa, a proporção certa, de acordo com a qualidade do hidrogênio que está sendo produzido no reformador. Então, ela mesma vai regulando a proporção água-etanol, né? Mas entra junto o etanol e água, né? Então, não precisa ser o anidro, né? Nem precisa ser um ultrapuro. Uma segunda pergunta, Daniel. O Jaime citou muito bem, né, um evento que nós participamos na semana passada, com o Pablo Dissi, com o Beziliel Botelho, lá da Bosch, e o Botelho foi muito claro que, quando a gente fala de reforma, o Brasil estaria, de certa forma, sozinho no mundo pensando isso, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, tá? E como que a gente pode, através do Brasil, ser protagonista nesse processo? Perfeito, excelente pergunta. O Botelho é um amigo também, a gente esteve conversando há pouco tempo. Eu vou ser super transparente com vocês. O que é que acontece? Hoje, o que é que faz um país como a Alemanha fazer um pronunciamento que a Angela Merkel fez no ano passado, dizendo assim, olha, a Alemanha vai ser uma sociedade do hidrogênio em 2050. Né? É muito forte isso. Você está dizendo, eu não vou mais depender do petróleo, seja o petróleo, seja o gás natural, eu vou depender do hidrogênio. É porque na hora que a gente fala que vai depender do hidrogênio, você não depende de mais nada. Porque você produz hidrogênio de todas essas fontes que eu mostrei, de todas essas fontes que o Jaime mostrou. Então, um país, quando ele passa a ser uma sociedade do hidrogênio, ele passa a ter uma soberania nacional de um combustível, por exemplo, para um carro. Mas isso é muito importante, a gente não deixar o assunto do hidrogênio ficar só na mobilidade, porque a mobilidade é só uma das possibilidades, como o Jaime super bem colocou. Né? A gente tem que pensar no hidrogênio com toda a cadeia, a indústria, aquecimento, enfim, redução, produção de novos combustíveis. Lembra? O HVO, que é um combustível, um biocombustível, é um combustível hidrogenado. A rota REFA, a ATJ, são tudo combustível hidrogenado. Então, na hora que a gente está falando do hidrogênio, a gente está falando de tudo isso, todas essas aplicações, né? E eu achei, só para fazer até parabenizar, Jaime, assim, eu acho que a visão que você nos ajudou a construir sobre a biomassa, né? Não somente a cana, porque você mesmo falou do milho em seguida, né? Mas a biomassa como sendo o produtor, né? O transformador de água em hidrogênio. Aí a gente já começa a responder a sua pergunta. Tem um erro na visão do setor de etanol. Tem um erro. Dada a nossa experiência passada, a gente acha que o carro ele só é movido a etanol se ele for abastecido a etanol. Isso é um erro. A gente não precisa abastecer um carro com etanol para o carro ser movido a etanol. Se eu abasteço um carro com hidrogênio e o hidrogênio veio do etanol, o carro está sendo abastecido com etanol, concorda? Certo. Na forma de hidrogênio, mas ele veio do etanol. Eu acho, aí eu concordo com o Botelho, eu acho muito pouco provável que os carros abastecidos com etanol sejam uma realidade global. Por quê? Porque o Brasil, os Estados Unidos, produz mais etanol do que a gente. E não tem etanol em todo posto, como nós temos. Entende? Quem tem isso é o Brasil. No mundo, quem tem isso é o Brasil. Então, vamos tirar proveito disso? Aí, qual que é a minha linha de raciocínio?
Na hora que uma sociedade vira uma sociedade ao hidrogênio, isso quer dizer, mais uma vez, que ela não vai depender de nenhum combustível. Porque qualquer combustível produz hidrogênio, inclusive os fósseis. A gente consegue produzir hidrogênio do gás natural, da gasolina. Onde tiver hidrogênio e carbono, como o Jaime falou, a gente produz, né? Ele não vai deixar de depender do gás natural e do petróleo para depender do etanol. Um país como a Alemanha, que fala assim, eu não quero depender de mais nada, só do hidrogênio, ele não vai dizer, eu vou depender do etanol. Então, o que é que eu penso? Eu penso assim, o quanto mais rápido, aqui no Brasil, a gente disser assim, ótimo, venha os carros a hidrogênio, venha os caminhões a hidrogênio, vem trem a hidrogênio, venham logo para cá. E o quanto antes a gente prepara a nossa infraestrutura para abastecer todos esses carros com hidrogênio do etanol, mais rápido a gente vai viabilizar que o etanol seja o principal vetor de produção de hidrogênio no Brasil. Entende? Mais rápido a gente vai mostrar para o mundo que, vocês querem usar carro a hidrogênio, trem a hidrogênio, não tem problema, eu levo esse hidrogênio para você de etanol. Entende? Eu vou botar etanol dentro do navio e vou levar esse hidrogênio até um porto, eu vou produzir esse hidrogênio lá no porto, na entrada do teu país, e vai entrar hidrogênio lá. A gente tem que despertar isso rápido. Por quê? Porque enquanto o setor está achando que o carro movido a hidrogênio é o carro abastecido com balde, que eu acho isso até pejorativo, o mundo está indo atrás de abastecer um carro com combustível que é mais eficiente. Entende? Então, essa é a minha visão. Eu não estou dizendo que não tenha que existir os carros abastecidos com etanol, e nem estou dizendo que os carros que produzem etanol dentro não são importantes, são. Mas essas aplicações tendem a ficar só no Brasil. Aí, qual que é a minha preocupação? Enquanto o nosso setor de biocombustível não alerta, tem que ter produção de hidrogênio onde tem o etanol, no posto de combustível, por exemplo, o time do setor elétrico já despertou, felizmente, já despertou e fala assim, poxa, um carro movido a hidrogênio é um carro movido a eletricidade. E o time do setor elétrico já põe eletrólise aí. Vamos pôr eletrolisador em todo o posto, no mundo, falando. Entende? Porque na medida que eu tenho carros movidos a hidrogênio, eu tenho carro movido a eletricidade, eu vou vender minha eletricidade na forma de hidrogênio. Entende? Então, é isso que eu queria despertar. Entende? É esse despertar. E aí eu complemento e falo assim, poxa, do mesmo jeito que o Jaime falou que tem a cana no DNA, eu tenho, como empresário no Brasil, o DNA de vocês, que acreditaram no etanol lá quando nem existia carro movido a etanol. Certo. Entende? Vocês fizeram isso lá atrás. Vocês começaram a produzir etanol quando só era vantagem produzir açúcar. Entende? Vocês passaram pelos carros flex. Vocês fizeram com que eu acreditasse no etanol lá em 2003. Entende? Para a produção de hidrogênio. Porque eu falei, se a gente já venceu tudo isso, agora, na hora que virar hidrogênio, na hora que a plataforma for elétrica, já era. Porque a gente sabe produzir cana, sabe produzir etanol, sabe produzir milho, sabe produzir biocombustível, que venham as tecnologias que usem o nosso biocombustível de uma forma mais eficiente. É essa bandeira que eu levanto aqui. Entende? É esse despertar que eu trago para a gente. A gente tem que despertar, a gente tem que mostrar para o mundo, aí eu concordo plenamente com o que o Jaime falou, mais uma vez, a gente tem que começar a mostrar para o mundo, a gente tem que começar a ter posto a hidrogênio do etanol, a gente tem que começar a produzir hidrogênio nas usinas. Entende? A gente tem que começar a mostrar para o mundo, olha, pensem, porque olha como é que o mundo está pensando hoje. A Alemanha, ela vai trazer, qual que é o despertar do mundo da energia para o hidrogênio? A Alemanha é um dos países que anunciou que vai falar assim, olha, a minha sociedade vai ser uma sociedade do hidrogênio e eu só vou conseguir produzir dentro da Alemanha 11% de todo o hidrogênio que eu vou consumir. Certo. Ou seja, arredondando, eu vou importar 90% do hidrogênio que eu vou consumir lá em 2050. Hoje, ainda a gente não tem certeza de qual que vai ser a forma mais viável de transportar esse hidrogênio entre países.
Então, se estuda o hidrogênio comprimido, o hidrogênio liquefeito, o hidrogênio na forma de amônia, o hidrogênio na forma de metanol, mas o mundo não está falando no hidrogênio na forma de etanol. Entende? Aí você imagina, vai ter as aplicações, mas a gente vai sair da eólica ou da solar, capturar CO2 para produzir metanol. Olha o que o mundo está pensando. Vai produzir metanol, é tóxico, instável, para transportar metanol para outro país. Aí, para amônia, eu acho essa ideia top. O hidrogênio comprimido, o hidrogênio liquefeito, na minha cabeça faz sentido. O metanol não faz, porque eu vou emitir CO2 lá na ponta. Então, se é permitido a gente produzir esse CO2 renovável lá na ponta, eu não preciso produzir metanol, eu já levo etanol. Agora, o meu esforço do ANSGA é mostrar para os europeus, e aí agora é um pouco, a gente tem mais voz lá, porque agora nós somos uma empresa alemã, também alemã, uma empresa brasileira e de um grupo econômico alemão, a gente já começa a dizer, olha, a Alemanha já tem tecnologia para a produção do hidrogênio a partir do etanol. A Hytron está dentro de um grupo econômico alemão. Não é mais uma tecnologia que não é europeia também, agora é. Na hora que a gente fala assim, olha, encerrando, tá? Essa linha de raciocínio, desculpa usar tanto tempo, mas a sua pergunta foi muito importante, Mário. Fala assim, poxa, mas vocês vão produzir CO2 lá no porto de Roterdã, se a gente levar etanol até lá e produzir hidrogênio a partir do etanol. Aí eu falo, vamos, a gente vai produzir hidrogênio verde e a gente vai produzir CO2 verde. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar esse CO2 verde na tua indústria que consome CO2 fóssil. A gente desloca duas coisas. A gente desloca o hidrogênio e a gente desloca o CO2 fóssil que vocês estão consumindo hoje para fazer refrigerante, para fazer o que for preciso. Entende? Então, a gente consegue ter uma cadeia de valor. E é esse despertar que, mais uma vez, eu agradeço ao Edmundo a oportunidade de estar aqui hoje, é esse despertar. Não venham me dizer vocês que vocês não estão preparados para os novos combustíveis, porque vocês criaram tudo isso que eu estou falando, não fui eu. Entendeu? Então, só vamos aproveitar essa garra e colocar como natural, como o Jaime colocou para a gente. É natural que venham os mais eficientes. Estamos prontos. Obrigado Daniel, pela pergunta, Mário. foi muito esclarecedora, tá, a sua resposta. E, realmente, a gente precisa pensar numa plataforma que funcione no mundo inteiro, e não somente aqui. Então, acho que esse foi o seu recado. A Aline Neves, obrigado aí pela pergunta, está te perguntando, Daniel, sobre a água utilizada como insumo, vemos projetos como dessalinização, né, água de reuso, dessalinização, né, ou água de reuso. Nos locais onde não é possível fazer esses usos, obviamente será via captação em rio, poço, etc. Diante de uma crise hídrica ou restrições de uso, como fica o processo? Ele, por acaso, se inviabilizaria? Ótima pergunta. Olha só, é um outro ponto que a gente também tem que desmistificar. Um metro cúbico, para eu produzir 1 metro cúbico de hidrogênio, eu preciso de 1 litro de água. Isso quer dizer que para eu produzir 1.000 metros cúbicos de hidrogênio, eu preciso de 1 metro cúbico de água, 1.000 litros. Certo? A minha casa, uma casa convencional, tem uma caixa d'água de 5.000 litros, 5 metros cúbicos. Só para a gente poder ir fazendo a correlação. Entende? Então, eu estou falando de 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1. Produz 1.000 metros cúbicos de hidrogênio. Então, isso na eletrólise. Quando a gente está falando do etanol, o consumo, eu diminuo esse consumo porque eu também tenho hidrogênio no etanol, né? Eu não preciso tirar todo o hidrogênio da água. Né? Então, não são consumos assim exorbitantes que a gente está falando para a produção do hidrogênio. É possível, sim, pensar... Agora eu concordo com a pergunta. Se a gente puder ter água de reuso, se a gente puder ter uma água subproduto, poxa, melhor ainda. Né? Porque a gente vai reciclando não só o CO2, não só a produção do hidrogênio, mas a água também. Mas os consumos para a produção do hidrogênio não são exorbitantes, né? O consumo de água. E é possível, sim, é possível a gente produzir o hidrogênio, dessalinizar a água, utilizar água de reuso. Muito boa pergunta.
Daniel, uma outra pergunta da Flávia Aquino, né? A Hytron tem algum estudo com células de altas temperaturas, as SOFC? Tem a impressão que essa célula é aquela do modelo do protótipo do carro da Nissan, né? Se eu não me engano. Perfeito. Nós temos sim experiência. A primeira célula de alta temperatura que a gente utilizou, a Hytron se especializou mais na produção do hidrogênio a partir da reforma. Por que a gente tem a tecnologia atual? Porque o mercado do hidrogênio hoje é o mercado industrial, certo? Então, nós dimensionamos plantas que produzem hidrogênio a partir da eletricidade, do biometano ou do etanol, e produz hidrogênio. Só que quando eu uso uma célula combustível de alta temperatura, eu não preciso ter um hidrogênio muito puro. A célula SOFC é uma delas, mas a célula que nós já utilizamos em outros projetos são células PEM de alta temperatura. A célula do PEM que está no carro ela é uma de baixa temperatura, mas existem as HT-PEM, que é PEM de alta temperatura. As células SOFC, a Hytron tem a tecnologia de produção do hidrogênio a partir da reforma. A SOFC, o primeiro componente de uma célula combustível SOFC é um reformador. Então, a Hytron tem a competência para o reformador. Existem empresas no mundo que têm a competência para célula a combustível. O que a gente faz? A gente acopla uma na outra. Eu preciso ter um reformador para ter uma célula combustível SOFC, né? Então, a experiência da Hytron está na reforma e usar o gás de reforma numa célula a combustível SOFC é integrar uma coisa na outra, né? E eu acredito muito na SOFC para aplicação estacionária, muito. E nas aplicações de mobilidade que envolvem o uso parecido com o estacionário. Por exemplo, se eu tenho um vagão de trem refrigerado, eu posso usar na minha cabeça, né, a gente pode usar uma célula SOFC para refrigerar um caminhão, um trem, um navio, né, porque a célula SOFC ela tem uma eficiência muito boa, né? Agora, para as aplicações da célula SOFC, na mobilidade, na potência, ou seja, hora eu uso, hora eu não uso, eu estou descendo uma ladeira, eu estou subindo uma ladeira, aí eu acho que vai ser um pouco mais difícil, apesar dos esforços que estão sendo feitos. Daniel, só para emendar aqui, a Sayonara Elisiário, né, também pergunta justamente sobre o reformador. Esse reformador gasta muita energia para a reforma, ou gasta energia para a reforma, o balanço mesmo assim é favorável? O reformador da Hytron, ele tem 80% de eficiência. O número redondinho é 78% de eficiência. Então, isso quer dizer 78% da energia contida no etanol se transforma em hidrogênio. 78%. A célula combustível, para citar o exemplo da eletricidade, uma célula combustível do tipo PEM hoje já tem eficiência da ordem de 60% a 80%. Então, o balanço ele é mais ou menos esse. Eu pego etanol, transformo em hidrogênio e uso numa célula combustível que tem 60% de eficiência e comparo isso a usar num grupo gerador que tem 25%, mesmo eu convertendo o etanol em hidrogênio, eu tenho 43% mais energia do que se eu pegar o etanol direto e aplicar num grupo gerador. E por que isso é assim? O Jaime explicou para a gente. Porque a tecnologia de célula combustível, o que acontece na célula combustível? Você une o hidrogênio com o oxigênio do ar numa membrana. Eu não tenho pistão, não tenho vela, não tenho movimento, eu não perco eficiência em calor, né? Então, essa é a diferença, né? Daniel, só para registrar uma pergunta aqui da Andréia Matos, ela pergunta, né, temos exemplos de cidades ou protótipos de cidades que utilizem apenas as plantas de hidrogênio para a produção de eletricidade. Imagina aqui que a pergunta foi no sentido assim, qual o exemplo, né, de cidade que está focalizada no hidrogênio? Você falou da Alemanha, né, como país, mas às vezes a gente tem alguma cidade do mundo aí que está pensando realmente o hidrogênio como seu futuro, né? Perfeito.
Bom, se o Ansgar estiver me ouvindo agora, eu ia pedir para ele... Você falou, uns 2 dias atrás, uns 3 nomes de cidades que estão fortes na Alemanha, Ansgar. Se você puder repetir aqui, eu agradeço. Oi, boa tarde a todos. Uns 2 dias atrás, a gente conversou exatamente sobre o mesmo tema, né? A gente precisa ver que o hidrogênio, todo esse mundo de hidrogênio está bem no início. Então, existem alguns movimentos onde cidades estão se formando, na verdade, eles estão criando rotas de hidrogênio para cada vez mais introduzir hidrogênio na matriz energética da própria cidade. Uma cidade em si que só vive de hidrogênio não existe ainda. A gente espera de ver isso a partir de 2030, vamos dizer assim, né? Mas o que eu posso dizer é que na Alemanha já tem em uso comum diário trens movidos a hidrogênio. Existem ônibus movidos a hidrogênio, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no campo universitário da UFRJ, tem um ônibus rodando já há mais de 5 anos, com o professor Paulo Emílio, que tem um ônibus. E esse modelo de ônibus está sendo transferido agora à cidade de Maricá, se não me engano, está pegando esse modelo e quer começar a construir, cedeu espaço, uma área industrial para empresas possam se juntar lá para construir esse ônibus a hidrogênio e implementar eles, ou levar eles para as cidades. A cidade do Rio de Janeiro, propriamente dita, ela lançou, eu acho que foi em 2019, 2020, um decreto onde ela não quer mais aceitar ônibuses com combustão de carbono, digamos, com poluentes na própria cidade. Então, isso a partir de 2025. Então, tem alguns movimentos em várias cidades no mundo indo para isto. Atualmente, a gente não vê ainda um resultado, digamos, de uma cidade que só vive de hidrogênio. Seria um sonho, espero que a gente consiga ver isso ainda. Obrigado, viu, Anderson? Bom, Edmundo, eu devolvo a palavra para você, tá? Para que você possa fazer esse fechamento aí desse brilhante encontro. Parabéns mais uma vez. Tá? Obrigado. Eu só gostaria de colocar a pergunta do Ansgar, e ela vale a pena que a gente... qual é a opção melhor? Transformar etanol em hidrogênio no posto de combustível ou instalar células combustíveis a etanol nos veículos? Então, eu peço aí que o Daniel e o Jaime também, todos os dois, possam dar uma palavra nessas conclusões finais, respondendo essa pergunta do Ansgar. Posso começar? Ok. Eu acredito mais na produção on-site de hidrogênio, ou seja, fora do veículo, abastecendo o veículo com hidrogênio. Por que eu acredito mais nisso? Porque um carro movido a hidrogênio, ele é um carro global. Ele pode rodar do hidrogênio do etanol aqui no Brasil, ele pode rodar do hidrogênio da eletrólise no Ceará, ele pode rodar do hidrogênio do biogás no Paraná, entende? Ele pode rodar do hidrogênio do etanol do milho no Mato Grosso. Ele é o mesmo carro, entende? Ele pode rodar lá na Europa, da eletrólise. Então, na minha cabeça, para que um carro desse se torne viável, eu já acho 61, apesar de eu não... É caro para mim, mas eu já não acho $61 mil um valor inviável. Existem carros muito mais caros do que isso, que nem são a tecnologia... Né? Você vê uma Ferrari de 3 milhões, e ela é um carro convencional. Né? Então, eu já acho que $60 mil já é um valor pensável, né? Para carros. Imagina quando isso entrar numa escala global. Então, para que isso se torne um carro de $10 mil, de $20 mil, ele vai ter que ser um carro global. E o carro abastecido com etanol é mais difícil de ser um carro global, como eu expliquei anteriormente.
Então, na minha cabeça, vão existir os nichos onde a célula combustível, o reformador embarcado, ele vai ser útil, né? Na minha cabeça, principalmente os veículos utilitários, como a Nissan mesmo já começou, né? Ela já começou num utilitário, não à toa. Então, a estratégia da Nissan está certa. Mas, na minha concepção pessoal, né, pelos motivos apresentados, eu acho que o que vai ser global é o carro movido a hidrogênio, seja gasoso ou o próprio hidrogênio líquido. Muito bom, Daniel. Espero que se realize a sua previsão. E o Jaime, o que você fala para a gente, para a gente poder concluir? Antes do Jaime, por favor, o Roberto Holanda tinha levantado a mão e não teve oportunidade de fazer a pergunta dele. Roberto Holanda. Obrigado, Edmundo. Obrigado. Primeiro, cumprimentar aqui ao Daniel e ao Jaime. É sempre bom aprender isso sobre esse assunto que eu acho que vai estar no futuro do trabalho da gente. E cumprimento aí, Edmundo, você e o Mário, por isso. As minhas perguntas já foram parcialmente respondidas. Eu tinha uma curiosidade sobre essa coisa do reformador versus hidrogênio dedicado. Eu não vejo, eu quero aprender mais sobre isso. Eu vejo com muito bons olhos as soluções regionais, a exemplo do carro flex, mas eu queria uma complementação. A Alemanha me parece que está muito focada na questão do hidrogênio, e nós no Brasil estamos começando. Eu queria saber do Jaime, do Daniel, se existe se essa onda do hidrogênio está se consolidando com força, que nem na Alemanha, em outros lugares do mundo. Como é que a gente pode... que peso isso tem como tendência? Obrigado pela oportunidade. Ótimo, Roberto. Tudo bem. Eu acho que eu posso responder de uma forma simples, Roberto, essa sua excelente pergunta, com uma frase: a China já entrou no jogo, entende? Então, a Coreia já está no jogo do hidrogênio faz tempo. O Japão, a gente vai ver nas Olimpíadas agora. A gente estava até previsto, o nosso time da Hytron, ir para as Olimpíadas do Japão no ano passado, porque eles vão mostrar para o mundo que já estão preparados para ser uma sociedade do hidrogênio. A gente vai ver isso. Infelizmente, não foi possível, né? Por causa do cenário da pandemia. Estados Unidos, a Califórnia. Por exemplo, você vai na França, os táxis em Paris são movidos a hidrogênio já faz um tempão. E toda uma infraestrutura, né, de abastecimento a hidrogênio que está sendo construída na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. Então, é um jogo global, já é. Muito bom. Complementando só, a Sociedade de Engenharia Automotiva da China tem uma área só de hidrogênio. E o governo chinês tem um projeto, daqueles projetos quinquenais, desde 2018, para a implantação de corredores de hidrogênio. Então, isso realmente está muito avançado. Eu pensava que isso era só com tanques de titânio, que tornaria totalmente impossível, né? E acho que até os primeiros veículos chineses nessa área eram mesmo desse jeito. Mas eu acredito também que essa tendência está muito mais forte do que a gente consegue avaliar normalmente. Muito bom, acho que só temos a agradecer, né? O Ansgar está fazendo uma colocação aqui. O Brasil está um pouco atrasado, mas pode recuperar espaço fácil, abraçando as ideias em todas as áreas da sociedade. Concordo. Acho que é isso mesmo, e muito proveitosa esse nosso encontro, essa nossa tarde. Eu só tenho a agradecer pelo tempo de vocês, por essa contribuição para o nosso setor, e que a gente possa somar cada vez mais e possa voltar a discutir e até visitar a Hytron, né? Visitar a Hytron. E eu também recomendo a todos que aproveitem e conheçam os cursos oferecidos pela HK, certo? Do Rio. Cursos muitíssimo interessantes, com um nível
de exigência, de excelência admirável. Então, eu acho que realmente vale a pena a gente lembrar disso. Estou vendo que o Jaime caiu, mas está reingressando agora. Assim, ele pode dar uma palavrinha. Jaime, você já está nos ouvindo? Você quer fazer as suas conclusões finais aí para a gente poder concluir? Pronto. Ok. Eu saí há algum tempo, acabou a internet, você quer que eu conclua? Assim, o que você quiser acrescentar, agora, fique à vontade. Legal. Então, desculpem, caiu a internet agora, eu voltei meio de repente, mas isso está acontecendo quase todo dia. Talvez o excesso de uso aqui, né, da pandemia. Bem, o que eu queria ressaltar um pouco, inclusive também em função das perguntas do Mário, queria ressaltar alguns pontos. Numa reunião promovida, inclusive, pelo Ansgar, pela Alemanha, eu disse algo mais que eu queria ressaltar hoje aqui, além da biorefinaria híbrida, solar e cana, solar, cana e milho, tudo isso junto, nós temos a possibilidade, Daniel, de fixar carbono no solo com tecnologia conhecida. Nós já estamos deixando a palha no solo. A gente estima que cada hectare de cana contém 4 toneladas de carbono no solo. 4 toneladas de carbono no solo. Esse é um crédito de carbono nosso. Aqueles 200 metros cúbicos de hidrogênio por tonelada de cana, a gente, num futuro próximo, quando a gente tiver o mercado de carbono estabelecido, nós vamos poder mostrar para o mundo, Daniel, e eu disse isso sem números, algumas semanas atrás para o Ansgar, nós vamos vender, provavelmente, o hidrogênio carbono negativo único no mundo. Aliás, nós já estamos produzindo. A cana já está fixando essas 4 toneladas no solo, mesmo a gente não estando otimizando isso. Para vocês terem uma ideia, a reserva de carbono no solo é ordens de grandeza maior do que a que está na atmosfera. A atmosfera é como a nossa pele em relação ao planeta. Boa parte do carbono não está na atmosfera. Pequenos aumentos de carbono no solo, com tecnologia conhecida, rotação de cultura, né? Plantio com crotalária, com soja, né? A gente aumenta drasticamente esse nosso reservatório de carbono. Então, outra coisa importante nós, talvez, não custe mais barato do que qualquer outra forma de produzir hidrogênio, mas nós vamos valorizar o nosso hidrogênio carbono negativo. Outra coisa, o Mário perguntou sobre a especificação do álcool, que a gente precisa para reformador ou para célula combustível. A vantagem de eu colocar água lá no reformador do Daniel é que eu estou retirando o hidrogênio da água usando a energia do etanol. Compreende? Então, nós estamos fazendo, desculpe falar, a quebra da água, uma eletrólise térmica, produzindo mais hidrogênio. Não só o etanol tem o cacho de hidrogênio, C2H6O, como a água vai doar hidrogênio no reformador do Daniel. É genial, gente. E essa é a nossa saída, né?
E o sonho do Bezaliel Botelho, do reformador on-board, o Daniel disse que já é viável, já existe. Não é isso, Daniel? Então, eu acho que nós estamos inaugurando uma nova era. Quer dizer, os próximos 30 anos vamos continuar com etanol, o etanol produzindo cada vez mais, a cana produzindo cada vez mais, mas, nesse meio tempo, o hidrogênio vai ser o nosso sobrenome. Cana-de-açúcar é o nome, sobrenome hidrogênio. Muito obrigado, Edmundo. Excelente, excelente, muito bom estar aqui com vocês. E nós já estamos chegando nas conclusões, mas chegou aqui uma pessoa que é emblemático da pesquisa e sempre tem muito para acrescentar. Só para saudar o professor Horta e pedir desculpa também, porque agora nós já estamos adiantados no nosso horário, e agradecer a todos pela oportunidade, recomendar que conheçam o portal do hidrogênio criado pela Câmara Brasil-Alemanha e também se inscrevam no informativo sobre hidrogênio que está aí no bate-papo. Um abraço a todos, uma grande alegria e espero que em breve a gente possa voltar a esses temas para continuar dando seguimento. Tá bom? Mário e amigos do Fórum Nacional Superenergético, agradeço por todos estarmos juntos e, Jaime, parabéns, Daniel, parabéns, vocês nos encheram de esperança e nos fizeram pensar e repensar o que pode ser cada vez mais estratégico para esse setor. Edmundo, desculpa. Pois só não. Avisar vocês, por favor, aqueles que ainda estão na audiência, que se conectem via LinkedIn comigo, por favor, ok? Combinado, ótimo. Beleza. Eu digo Muito mesmo. obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo convite. Edmundo, grande abraço. Excelente. Horta, muito bom te ver, meu amigo. Bom que deu para pelo menos você dar essa casquinha aqui, essa palhinha para a gente. Um grande abraço a todos, viu? Obrigado. Parabéns, Daniel, parabéns, Jaime e Edmundo. Mais uma vez aí, seu protagonismo aí, sua inquietude aí no sentido de estar mostrando realmente esse caminho para o futuro é muito importante para o setor, tá? Vamos junto aí. Muito bom. Obrigado a todos. Até logo. Grande abraço. Tchau, tchau.